paz do Senhor Jesus Cristo, capelãs. Aqui quem vos fala é o Bispo Jonathan, capelão Jonathan. Vamos estar iniciando, para a glória de Deus, o curso da capelania ADJ, o Bom Samaritano, certo? Você que ainda não é um associado da associação, tá? Se associe à Associação Beneficente de Capelania, o Bom Samaritano. Através da associação, você recebe totalmente gratuito o curso de capelania, não somente o curso, né? Você vai receber a credencial gratuita, você vai receber o certificado gratuito, o curso de juiz de paz também, gratuito também, você vai receber, tá? Lembrando que o curso de juiz de paz você recebe o certificado digital e a credencial digital. A capelania, você recebe a credencial física e digital e recebe também o certificado físico e digital, certo? E não somente isso, ao se associar, você tem todo o direito de um associado em eventos, palestras, não somente isto, seminários que vai ser feitos, né, e você vai ser convidado, e todo o suporte, você como associado, você terá todo o suporte, que um capelão, uma capelã, você vai ter todo um aparato para lhe ajudar, para tirar dúvida. A gente não só ministra o curso e deixa o capelão à deriva, não, negativo. A gente dá todo o suporte necessário. Hoje estamos com a capelania digital. Se você tem interesse na apostila, interesse em ser um associado, entre em contato pelo WhatsApp, tá? Que nós vamos estar enviando para você, tá? O PDF, a apostila em PDF para você, tá? Fazendo o seu cadastro na associação. E, Bispo, quanto é o valor para se associar? O valor para ser um associado é simplesmente R$ 20 apenas anual. Tá? Você paga os R$ 20 na hora da inscrição e para se associar. E todo mês de dezembro é cobrada uma taxa, tá, de R$ 20 apenas, onde esses R$ 20 é para manutenção da associação, para ajudar famílias. A gente tem uns trabalhos sociais, tá? Trabalho em hospitais, trabalho na área social tremenda, tá? E não somente estamos expandindo para muitas outras áreas, e todo o que é recolhido anualmente é reinvestido na própria associação. Tá? Já está dizendo, associação beneficente é para beneficiar. Tá? Beneficiar quem? O povo. Beneficiar quem? Aquele que está em situação de vulnerabilidade. Beneficiar quem? O capelão, para receber um curso, para dar um suporte emocional e espiritual àquele que está precisando, certo? Então, tem tudo isso. É a Associação Beneficente de Capelania Social ADJ, o Bom Samaritano. Amém? Tá? Então, entre em contato, você que tem interesse, certo? Vamos estar iniciando, tá? A capelania digital. Missão no cyberespaço. Nós hoje vemos que um dos maiores campos missionários que temos na atualidade, tá, é o digital. São as redes sociais. Hoje, através das redes sociais, alcançamos pessoas de outro continente, alcançamos pessoas que estão do outro lado e não precisamos sair de casa. Não precisamos nos locomover para alcançar essas pessoas através do smartphone que está na sua mão, através do PC que você tem na sua casa, da máquina, do notebook que você tem. Tá? Você consegue se conectar com outras pessoas de outro lado do mundo. Você consegue levar um evangelho de Jesus Cristo. Porque a capelania é isto. O que é capelania? É prestar uma assistência religiosa. Tá? Então, é levar... E a nossa capelania ela é o quê? Evangélica, cristã. Nós pregamos Cristo ressuscitado. O Cristo que foi crucificado no Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou.
tá? O Cristo que curou os enfermos, o Cristo que levou não somente as nossas feridas, mas levou todo sobre si e nos deu a cura, nos deu salvação gratuita. Então, nós pregamos este Cristo, o nosso Senhor, né? E através da capelinha digital, através da fibra ótica, sim, podemos levar um evangelho. Hoje, um dos maiores campos missionários está sendo as redes sociais. E as pessoas não estão sabendo muito usar isto. Muitas pessoas não sabem. Por isso que você está fazendo esse curso, por isso que você está se habilitando para poder prestar uma assistência. Porque não é somente você mandar uma mensagem, não é só isto. Tá? O que envia através da fibra ótica, o que envia a mensagem, ele tem que ter fé na mesma, que pode mudar, que pode restaurar a vida daquela pessoa, que pode alcançar, tá? Que pode transformar a vida daquele que vai receber. Então, você, como um capelão, como uma capelã, pode usar o meio digital. O smartphone que foi criado, ele é uma tecnologia que pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para o mal. Né? E o capelão, ele tem que saber, ele consegue ver através, se ele estiver sensível ao Espírito Santo, isso, claro, e ele fazendo este curso, ele vai ver entre as entrelinhas de quê? Das postagens. Porque as pessoas hoje, o que acontece? As pessoas, você só vê as pessoas postando sucesso, você só vê as pessoas postando sua vida feliz, sua vida alegre, sua vida maravilhosa, uma vida perfeita, ostentando nas redes sociais um padrão de vida perfeito. Mas dentro da sua casa existe, a família está destruída, o filho não quer mais saber da mãe, muitas vezes o pai não quer saber mais do filho, a família está toda destroçada, o relacionamento já não tem mais aquele convívio que tinha antes. Então, problemas, crise de ansiedade, crise de pânico, crise, pessoas querendo tirar a própria vida dentro da casa e querendo tirar a vida do outro. E a capelinha digital, ela é um meio de você levar a palavra de Deus, de você levar o consolo, você levar o conforto. E capelinha digital não é a pessoa não quer ouvir o evangelho, não estou nem aí para ela. Não é isso. O capelão, ele vai prestar assistência religiosa. Tá? Claro que se a pessoa recebe, ela vai manter o contato com você, certo? Mas o capelão, ele está ali para prestar assistência. Em primeiro prol. Jesus, quando ele fazia milagres, ele sabia que muitos daqueles que receberam milagres não iam seguir eles. A pessoa teve um pico de fé, naquele momento recebeu o milagre, foi curado, mas muitos não seguiram ele. Mas Jesus curou. Por quê? Por amor. Jesus é amor, é isto. Tá? E outros seguiam. Nós não estamos aqui, o capelão, a capelã não está aqui para julgar ninguém, ela está para ajudar, está para prestar assistência religiosa. Tá? Então, capelão, olha, a área da capelania é isto, não é encher a igreja. Tá? Não pense que a capelania é encher a igreja. Não é. É repovoar o céu. É um evangelho vivo de Deus. A capelania digital é um evangelho vivo do Senhor, nosso Deus. Certo? Vejamos aqui. Ponte entre a igreja e a tecnologia. Tá? A capelinha digital, ela não visa substituir a igreja em nenhum momento. Negativo. Tá? Essa itinerância sem liderança, isso aí não é de Deus. Isso não provém de Deus. Tá? Hoje, o que a gente vê no século XXI são pessoas se dizendo itinerantes, vivendo de qualquer jeito. E mais, pessoas que falam assim, eu não preciso fazer curso, eu não preciso me adaptar a nada, e acabam fazendo besteira. É por isso que a gente vê tanta postagem de besteiras na internet.
E o nome do nosso Senhor, muitas vezes, é zombado por pessoas que não têm um conhecimento. Um conhecimento de quê, capelão? Um conhecimento para saber ministrar a palavra de Deus. Porque a capelania digital, você tem que saber atuar dentro dela. Você tem que saber trabalhar com ela. Certo? Então, em nenhum momento, a capelania ela vai substituir a igreja. Não, não. Ela simplesmente é uma ponte. A capelania digital é uma ponte. Uma ponte para quê? Justamente para tratar, para ajudar aquela pessoa que precisa naquele momento, está frustrada, muitas vezes quer até tirar sua vida, muitas vezes está desanimada, enfim, está com o coração aflito, mas ela não consegue ir até uma igreja, ela não consegue, ela não tem força, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra as possibilidades, contra as hostes espirituais, nos lugares celestiais, contra as trevas. E muitas vezes, tá, vai cegar a pessoa de uma tal forma ali que a pessoa não consegue chegar na igreja. E o capelão vai fazer o que? Esta ponte, através da capelinha digital. Ele vai prestar assistência de uma forma para que essa pessoa venha poder chegar até a igreja. O capelão nunca vai pegar, o capelão vai tratar a pessoa, a capelã vai tratar a pessoa e vai encaminhar para o ministério mais próximo. Tá? Bispo Jonathan, é na minha cidade, a pessoa sentiu o desejo de vir para o meu ministério. Amém, glória a Deus. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer é, de alguma forma, tentar colocar um dogma religioso. De forma, o que é o dogma religioso? O dogma religioso é um proselitismo. O que é isto? É um proselitismo exagerado. Tá? Nós temos o nosso dogma. E que dogma é o que nós? A palavra de Deus é infalível. Ele é a via de regra para nós. Ok? Mas nós não podemos ir ao extremo e forçar a pessoa a aceitar isto. Tá? Então, e não somente isto, pregar um proselitismo, que a pessoa tem que se doutrinar, tem que seguir as regras nossas. Não, não, não. Jesus não força ninguém. Nós ministramos com amor. Aceita quem quer. A pessoa sentir um desejo de vir para o nosso ministério que você congrega, que você é pastor, muitas vezes presidente, ou pastor local. Amém, glória a Deus. É a bênção de Deus. Mas o nosso a nossa missão como capelão e como capelã é ajudar aquele, fazer uma ponte para quê? Até a igreja, entre a tecnologia e a igreja. Porque o smartphone deixa eu pegar o meu, esse smartphone que está aqui, você vai usar ele, ou o PC, a máquina que eu estou usando neste momento, que está sendo uma ferramenta de bênção para você e para mim, porque benção para mim, porque você está aprendendo. Benção para mim, porque você vai colocar em prática o que você está vendo aqui. Tá? E não somente isto. Então, nós fazemos esta ponte e nós encaminhamos ao quê? Ao ministério mais próximo, a pessoa. Primeiro a gente trata a capelã vai tratar de onde? Com a palavra de Deus, com direcionamento, e vai fazer a ponte. Tá? Para o quê? Para que a pessoa... Em nenhum momento a capelania digital ela vai substituir. Tem pessoas hoje que elas vivem uma itinerância dentro de uma casa, orando, jejuando, pregando para si próprio dentro de um lar. Isso é ruim? Isso não é ruim, isso é bom. Mas nós não podemos deixar de congregar como alguns já fizeram. Isso é bíblico, a gente não podemos fazer isso. Nós temos que continuar. Tá? Nós temos que estar debaixo de uma liderança, debaixo da potente mão do Senhor. Então, tem pessoas que querem ficar participando de cultos só online, só... Não é isso. Tá? A gente temos que ter ali, tá? Alguém que esteja nos aconselhando, direcionando, tá? A gente sabemos que Deus é que está por nós, Deus que nos enviou, que é Jesus Cristo. Nós estamos fazendo o ID de Jesus Cristo. Mas nós não podemos deixar de congregar. Nós, a capelã, ele não é desigrejado. Não. Ele tem um superior onde ele presta conta. Ele tem um pastor
que está ao lado dele, que está orando pela vida dele, que no momento pode direcionar ele, tá? É o que a associação faz. A associação, em nenhum momento, ela visa e ensina o capelão a ser itinerante, não. Negativo. Tá? Você tem que congregar, você tem que estar no ministério, para prestar uma assistência religiosa maravilhosa, porque você vai ter outras pessoas orando, a comunidade da fé vai estar orando pela sua vida, certo? Tá? E mais ainda, a associação, ela vai estar orando pela sua vida, vai estar direcionando em qualquer dúvida que você tiver, tá? Mas em nenhum momento, tá? A gente jamais, a associação, ela não levanta a placa de igreja, tá? Não, a gente não levantamos placa de igreja. A associação não levanta a placa de igreja. A capelania DJ do Bom Samaritano, ela não levanta a placa de igreja. Mas ela sempre ela vai direcionar o capelão a estar congregando, a estar debaixo de bênção, para poder ministrar, tá, a palavra de Deus com autoridade, com poder, certo? Então, a gente vemos aqui que é o maior campo missionário da atualidade, né? É o que a área digital. E muitos não dão, muitos, em vez de postar palavras de Deus, e quando posta ainda, fica postando a sua foto. Não, a gente não promove a nós mesmos, nós não promovemos a nós mesmos, nós promovemos a Jesus. A palavra de Jesus tem que estar maior do que nós. Tá? Então, nós não podemos fazer isto. Promover, eu não posso me promover com a palavra de Deus. Eu tenho que ministrar o evangelho que é de Cristo Jesus, né? Que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua, certo? Então, esta é a palavra que o Batista falou, que ele cresça e que eu diminua, né? Porque nós não somos dignos do que temos, certo? O capelão ele tem que ter isto em mente. E muitas vezes ele vai só postar coisa da sua família, coisa da sua vida, tá? E incentivar outros ainda, muitas vezes até para o lado que não é de Deus, um lado que não visa as coisas do Senhor, certo? Todo o nosso comportamento é refletido na área da capelania digital, sabia disso? Você entrar no meu Face, na minha rede social, você vai ver as coisas de Deus. Você vai ver as coisas do Senhor na minha vida. Porque eu vivo Jesus Cristo. Assim é o capelão. Você tem que postar e não só postar, tá? Viver aquilo. Tem muitos que estão postando e não estão vivendo, certo? Então, hoje, o maior campo missionário da atualidade está na área da capelania digital, certo? Vamos lá. Os neurônios, o espelho e a empatia online. Tá? Então, nós temos que estar ligados e vendo quando as pessoas pedem socorro. Por quê? Porque tem muitas pessoas ali que elas estão postando no Facebook, no Instagram, elas estão postando ali, elas estão usando ali todas as redes sociais, o X que tem agora também, enfim, muitas outras redes sociais, elas usam ali, e para isso, ali, acaba criando um vício. Tá? Tem pessoas que estão viciadas em likes, são viciadas de uma tal forma, criou um vício tão grande, tá? Que se chama a dopamina e o vício digital. O que é a dopamina? Ela é um neurônio do prazer, mas não somente isso, da satisfação. Tá? Ela não é só do prazer, ela é da satisfação. Eu vou dar um exemplo muito bem para você. É quando essa dopamina é liberada bem antes de concluir tudo, certo? Ela que nos motiva, nos levantar de manhã, ela muitas vezes nos dá motivação para conquistar as coisas materiais neste mundo, tá? Não somente isso. E tem pessoas que elas têm uma motivação em like, motivação, se ela não estiver sendo avaliada pelas pessoas, bem vista, ela não está alegre, certo? Então, a dopamina é aquilo que eu trabalhei, eu corri atrás, eu fui lá, tá? Mas quando eu consigo me dar uma alegria, tá?
porque a dopamina trabalha junto com os neurônios para chegar ao nosso cérebro e acontecer isso. Dá aquela alegria, certo? Só que isto é ruim, não é ruim, mas quando há muita dopamina e um exagero muito grande disto, acaba tornando vício. Um vício muito grande, que a gente vê na área pessoas precisando. E as pessoas, tem pessoas que vivem dependente do smartphone, dependente de PC, dependente, só vive para isso, tá? E quando elas, a alegria delas é isto, isso vai gerar o quê? Ansiedades, isso vai gerar crise de pânico, porque tudo demais acaba sendo ruim para o nosso corpo, para a nossa vida. E tem pessoas que estão com a vida destruída, mas acabam ficando postando coisas ali, mostrando que a vida é perfeita. E, na verdade, não tem nada disso. E o capelão e a capelã, ela tem que estar ligado nisso aí, quando as pessoas postar. Porque por trás ali por trás, muitas vezes, daqueles memes, daquelas carinhas, daquela postagem, ela está querendo tirar a vida dela. Tá? Porque quem quer tirar a sua vida não anda falando que vai tirar a sua vida. Quem vive com a vida destruída não anda falando que está com a vida destruída. Não. Ela mostra outro perfil. Um perfil mentiroso, um perfil que não existe. Tá? E você, como um capelão, sim, você pode levar a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai curar a vida dela. Mas, mesmo, na rede social tem lá postagens, sim, mas são postagens de palavras, muitas vezes são distorcidas, muitas vezes é com julgamento, e a palavra de Deus ela não vem com esse julgamento agora. Jesus vai julgar, mas não é agora. Jesus veio como advogado. Tá? E é ele que julga, é ele que determina. O julgamento não é para o homem fazer, é para Deus. Certo? Então a dopamina acaba fazendo isto. Ela é muito boa, tá? Porque ela nos dá motivação. Por isso que eu amo servir Jesus. Essa é a minha motivação maior. Né? Então, só que também acaba um vício digital. Tem pessoas que não trabalham mais, diretamente ligada 24 horas, tá? Diretamente ligada 24 horas no celular, na internet, certo? Então, acaba isto prejudicando a vida da pessoa. Ela não se desliga, ela não busca mais nada. E muitas pessoas também, até dentro do próprio ministério, pessoas que se dizem cristãos, enfim, tem muitas pessoas que estão doentes hoje, e isto causa o quê? A ansiedade, a frustração, causa problemas com suicídios, tá? Depressão. E o capelão, ele tendo isto, ele consegue ajudar, tá? Através da palavra de Deus. A plasticidade cerebral e renovação da mente. Então, a nossa renovação da mente, o que é isso? Metanoia. O que é metanoia? Nós temos que ter a mente de Cristo. Mas para a pessoa ter uma mente de Cristo, a palavra tem que chegar até ela. A palavra de Deus tem que alcançar ela. E você, fazendo isto, você consegue. Muitas vezes você não consegue ir pregar do outro lado do mundo, mas você consegue postar uma palavra de Deus e alcançar a pessoa através daquela palavra. E muitas vezes, quando você posta, a pessoa foi lá e botou uma cara de choro ou botou um comentário e você não responde isso. Porque ela abriu uma porta ali, porque ela está dizendo, ela está pedindo socorro através, muitas vezes, de uma carinha triste, de uma carinha chorando, muitas vezes através muitas vezes através de uma palavra, tá? Então, muitas vezes a pessoa está pedindo socorro, tá? Através daquele, o capelão ele tem que estar ligado nisto. Presença real, sim, a proximidade física, certo? Então, você tem que ter fé naquilo que você está ministrando através da rede social. Se o capelão tem a fé que vai alcançar, alcança.
Se o capelão falar, Senhor, ele orar, Senhor, eu vou postar isto hoje, Senhor, meu Deus. Eu quero que chegue, eu quero que alcance, Pai, o máximo de pessoas. Não é pagando o YouTube, não é pagando o Facebook, você vai alcançar as pessoas. É através da oração, porque o Deus tem o poder de vencer o algoritmo, de vencer a própria máquina, a própria tecnologia. Deus tem o poder para isto. E Deus tem o poder de alcançar, tá? Então, o nosso Senhor, ele tem o poder para tudo isto, certo? Não precisa. A presença ela é real, simplicidade física. Por que real? Porque através do smartphone, através deste aparelho aqui, você consegue prestar uma assistência religiosa para a pessoa. Você consegue auxiliar a pessoa emocionalmente que está fraca, que está querendo tirar a sua vida, porque a vida é algo precioso. E o inimigo sabe que se a pessoa tirar a vida, perdeu a salvação. Aí você ministra uma palavra de esperança a uma pessoa, e não somente isso, você aconselha uma pessoa, você direciona a pessoa. Bispo, o senhor tem alguma experiência nessa área? Sim. Eu aconselhei uma jovem, trabalhava na época de motoboy, há anos atrás, e eu aconselhei uma jovem, e essa jovem era do mundo, essa jovem tinha até vendido seu corpo, se prostituído. E Deus restaurou a vida daquela jovem. Aquela jovem era depressiva, aquela jovem ela não encontrava alegria. E eu auxiliando. Hoje essa jovem é uma bênção de Deus. Ela é casada, uma esposa, uma bênção de Deus, sabe? Então veja só, uma mulher que era uma mulher do mundo, uma esposa hoje, ao seu marido, uma esposa dedicada, fiel, uma mulher de Deus, um marido, um homem de Deus. Olha o que Deus faz. Deus tem o poder para fazer isto. E Deus me usou no momento que ela estava precisando como um instrumento. Agora, claro, eu tive que dedicar tempo. Eu não estava lá presente com ela, mas eu tive que dedicar tempo. Tá? Muitas vezes eu estava fazendo entrega e ela mandava, eu parava a moto para auxiliar ela, para mandar um áudio para ela, um áudio de conforto, de consolo. E aquilo ali foi fortalecendo ela, porque quando eu mandava, eu não estava lá, mas o meu Jesus estava. O Jesus que estava comigo estava com ela. Eu cria nisto, eu tinha fé nisto. Eu poderia não estar lá pessoalmente, mas o meu Jesus estava. E fez um grande milagre, porque não foi eu, foi Jesus. A justiça social digital. Então, a gente vê também, tá, que a gente, o capelão, a capelã, ele é um agente da justiça, tá, social. Vai ver você pessoas que estão precisando de uma orientação muitas vezes na área jurídica, uma orientação que ela está passando algo na sua vida e ela não sabe como fazer, de que forma fazer. Tem pessoas que elas não têm um estudo, muitas vezes que o capelão e a capelã tem que estar sendo voluntariado no momento. Muitas vezes ela pode ter se achado um pouco perdida nisso. E você, conhecendo, você como um homem de Deus, buscando a justiça de Deus, automaticamente os que Deus lhe chama justos, porque é justificado pelo sangue de Deus, tá? Somos justificados pela misericórdia de Deus. Você tem o discernimento espiritual, que é o Espírito Santo, que nos dá essa capacidade ao capelão e à capelã, para você estar auxiliando aquela pessoa, você pode orientar aquela pessoa para que ela venha ter êxito naquilo que está fazendo. Muitas vezes está perdida, muitas vezes está um problema, às vezes tem casos de assédio sexual na sua família, está acontecendo com sua filha, muitas vezes a mulher está sendo espancada pelo esposo e ela não sabe o que fazer, e ela precisa de uma ajuda. E você, capelão e capelã, pode auxiliar ela da melhor maneira, certo? Você pode ser usado por Deus para estar auxiliando a pessoa, tá? Você está prestando uma assistência à pessoa naquele momento, mas não somente isso, uma assistência religiosa. Você é um agente de Deus. O capelão, a capelã, é um agente dos céus, é um agente do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, a gente vai ao alcance da palavra de Deus, vai além o que das fronteiras geográficas, certo?
atravessa continente com smartphone. Nós conseguimos. Agora tem que ter empenho, tem que ter dedicação. Tá? Existe renúncia. O próprio Jesus nos ensinou isso. Sem renúncia não tem como. Tem que ter renúncia. Vamos ter que dedicar um tempo. A capelão tem que dedicar um tempo à capelania digital. Ele tem que dedicar ali, ele não pode parar de trabalhar, que muitas vezes eu sei que o capelão, a vida é corrida da capelã, que é mãe, do capelão, que é pai, não é fácil. Mas nós temos que dedicar o tempo, porque se nós dermos desculpa, nós não vamos fazer nada para Jesus. Tá? E lembrando que a capelania ela não é um hobby. Tá? O capelão ele é um agente de Deus. Certo? Direitos humanos e ética, vulneráveis no ambiente virtuais. Tem muitas pessoas, capelãs, eles estão ali vulneráveis. Tá? Tem pessoas ali que muitas vezes sofreu bullying, estão vulneráveis. Tem criança, hoje em dia, até o Reino Unido está proibindo agora menores de 16 anos acessarem a rede social, justamente porque existem crianças, os pais, eles estão dando. A primeira coisa que eles compram, o primeiro presente que o meu filho se entende, um pouquinho, é um celular. Isso é errado. Porque ali, uma menina de 10 anos, 9 anos, não sabe muito bem o que está fazendo uma criança dessa. E ela começa a ter acesso a uma rede social. Muitas vezes os pais até fazem a rede social para a criança e colocam a idade mais velha. E ali, sabemos que uma criança ela vai estar vulnerável, certo? No ambiente virtual. Você, como capelão, pode fazer campanhas institucionais, campanhas para que alertamos os pais, colocando uma palavra de Deus ali abaixo. Então, o capelão ele pode sim atuar nesta área, e não somente isto, não só criança, mas pessoas estão vulneráveis ali, pessoas que estão precisando de uma ajuda, pessoas que sofreram traumas intensos e postaram ali, eu estou de luto, eu estou querendo tirar minha vida. Você pode ir ali no direct da pessoa ali, pedir, eu peço perdão por estar entrando aqui no seu privado, mas eu percebi ali que você está triste, mas eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Então, o capelão, ele que sim pode fazer desta forma, tá? E sim, direitos humanos aplicados, tá? O capelão, ele tem que ter, tá? Esse conhecimento básico, tá? E todas as pessoas que estão, por mais que elas estão na internet, elas têm seus direitos. Tá? E tem que ser aplicado o direito em todas as áreas, seja da capelania social, digital, portuária, seja na capelania hospitalar, prisional, tem que ser aplicado direitos humanos. Tá? Temos que também ter a ética cristã de ajuda online. O que é a ética cristã? Você não pode ficar repostando. Tem pessoas que ficam repostando essas mensagens para falar assim, eu estou fazendo um trabalho social, estou fazendo, não faça isso. Tá? Temos que ter essa ética, porque a pessoa que entrou em contato com você, ou você entrou em contato com uma pessoa e ela está conversando com você, ela está acreditando que ela está conversando com um homem de Deus. Para ela está lhe vendo como um representante do céu que pode ajudar ela. Ela olha você não só como um psicólogo, mas como alguém que pode trazer uma palavra de auxílio, de conforto, que está sendo usado pelo próprio Cristo. Então, você tem que ter uma ética cristã de não repostar, de guardar aquilo. Tem coisas que o capelão e a capelã vai ouvir e ver e tem que levar ao túmulo. Então, já fique ciente disto, certo? Do Éden à fibra ótica. Então, a gente vê, tá, que desde o Éden, da criação do Éden, hoje temos a fibra ótica. E o que é isso? Deus se comunica através de um aparelho. Deus se comunica através desse aparelho, sim. Deus me converteu, Celedon, dentro de uma boca de fumo. Dentro da época chamava boca de fumo chumbiqueira, né? Mas era uma boca chamava boca de fumo na época. E me converteu lá dentro de uma boca de fumo. Deus parou o tempo através, sabe do quê? De uma televisão de tubo, daquela de 14 polegadas. E eu não acreditando, parou o tempo novamente, falou novamente comigo que era a última oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade até hoje, servo do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus se comunica através do quê? Das mídias digitais, através da fibra ótica. Deus, sim, ele se comunica, certo?
Então, o capelão ele pode estar usando os meios digitais hoje, a capelania digital, para levar a palavra, para levar o amor de Cristo Jesus a outras pessoas, para levar não somente o conforto, mas a cura. Tem pessoas que estão precisando da cura, e a cura é Jesus. Então, Deus sempre vai usar os meios de comunicação, tá? Então, a gente temos aí que o apóstolo Paulo, a gente vê ali que o apóstolo Paulo ele fazia o quê? Ele enviava as cartas. As cartas serviam para consolar, para exortar, né? Aquele povo ali da Ásia Menor, aonde o apóstolo Paulo passou tudo na igreja, o apóstolo Paulo não deixou o povo aderir, não. Deus usava o apóstolo Paulo como instrumento. Muitas vezes ele não podia estar lá pessoalmente, mas ele enviava a carta. E aquelas pessoas liam, sentiam a presença de Deus, não somente a presença de Deus, sentiam o próprio Deus falando com elas, através do que? De um papiro, através do que? De um pergaminho que era enviado, chamavam cartas, né? Epístolas paulinas, né? que a gente temos hoje, que são bênçãos de Deus, né? Que acaba nos direcionando, nos disciplinando, e não somente isso, tá? Nos colocando cada vez mais a servir Deus, certo? Então, da mesma forma que Deus usou o papiro, naquela época, o pergaminho, Deus usa a fibra ótica, Deus usa os meios digitais, os meios de comunicação para alcançar almas. Por isso que o evangelho está alcançando cada vez mais pessoas, tá? Alcançando aonde o ser humano nunca foi, está indo através do quê? Dos meios digitais, né? A base teológica para o ministério digital. Então, nós temos a base. Qual é a base? Pela palavra. A palavra de Deus. A fé vem o quê? Por ver? Não, a fé não vem por ver. Quem falou que a fé vem por ver? Teve alguns casos que as pessoas viram Jesus ministrando milagre e creram. Sim, mas a fé é por ouvir e ouvir a palavra de quê? De Deus, né? De ouvir. E para mim ouvir eu tenho que o quê? Eu tenho que ler. E automaticamente, se eu leio, a minha alma está ouvindo. Tá? Não precisa ninguém nem pronunciar. Só de eu ler, a minha matéria, ler, porque o homem é constituído do quê? De corpo, alma e espírito. O meu corpo está lendo, minha corda vocal está lendo, aqui é audível. Mas quando não lê audível, mas eu olhei, o meu pensamento leu e a alma ouviu. Então, a criação foi o quê? Pela palavra. Deus falou e foi se fazendo. Pelo poder o quê? Da palavra. Então, nós temos a base aí da criação, de tudo pela palavra de Deus. Você abre Gênesis ali no início, você vai ver tudo pela palavra. Deus foi falando e foi o quê? Foi feito. Da mesma forma, as mídias digitais. Você posta ali a palavra de Deus, não a sua palavra, a palavra de Deus. Não posta você, palavra de Deus. Você não vai mudar a história de ninguém. Você vai ser um agente, você vai ser a ponte, somente o canal para chegar a informação na vida das pessoas. Mas quem vai mudar, quem vai transformar, quem vai renovar é a palavra de Deus. Então, o capelão ele usa isto, a capelania digital, para alcançar. Jesus contextualiza a mensagem. Então, Jesus o quê? Jesus usava o contexto daquela época. O capelão ele vai usar o contexto de quê? Desta época. Mas que contexto? Dentro da palavra de Deus. Tá? Então, Cristo, o modelo de comunicação, o que é? Jesus usava o quê? Parábolas, como linguagem acessível. 1 Coríntios 9, 22. Tudo para todos. Então, a gente vê que ali em 1 Coríntios, né, a gente vai ver o amor. O amor que se faz de quê? De que forma? Se fez de tudo para com todos. Certo? 1 Coríntios 9, 22. E não somente isto, a parábola com linguagem. Jesus usava parábola. O que é parábola? É algo corriqueiro, é algo do dia a dia. Tá? Jesus pegava coisas simples do dia a dia e para exemplificar. Ele pegava coisas que as pessoas usavam no seu cotidiano.
E as pessoas conseguiam entender. Até uma criança entendia o que Cristo Jesus estava falando. Só quem tinha um coração duro. Jesus não usava algo teológico, não, complexo, porque Jesus ele é o dono da sabedoria. Ele tem toda a sabedoria. Não, sim, ele usava algo simples. Use a linguagem simples. Use o capelão e a capelã tem que usar uma linguagem simples. Poste nas redes sociais, poste aonde vai chegar ali, use a comunicação simples do Evangelho. Então, você pode postar a palavra de Deus e exemplificar a pessoa entender. Porque tem palavras que as pessoas não vão entender realmente de Deus. Mas aí tem um capelão, você vai colocar a palavra. Ah, mas demora muito escrever o texto. Eu estou dizendo, existe dedicação. O capelão e a capelã têm que se dedicar, têm que se esforçar para que a mensagem de Deus ela chegue ao coração que é para chegar. Certo? No ambiente digital, comparação destrutiva na rede. Tá? Então, assim como tem a palavra de Deus, tem palavras também que é só para destruir. Tem pessoas que estão com uma dor tão grande dentro de si, amargurada, mas está ali no computador, que muitas vezes está ali, e tem uma dor que só Deus pode curar. E o capelão ele pode estar usando o meio digital para acessar essa pessoa, para chegar nessa pessoa. Certo? Tem pessoas que se isolam, tem pessoas que vivem, tem pessoas que largaram seu trabalho, filhos, marido, deixaram seu trabalho, largaram tudo, perderam família por causa das redes sociais, por isolamento, se isolaram. Uma depressão digital, assim como existe a capelania que é prestar assistência, também existe a depressão digital. O que é a depressão digital? É se isolar no celular e viver por aquilo, tomar aquilo como o centro da vida. Automaticamente, isto é um ídolo. Uma pessoa pegou o celular, porque se eu vivo mais para o celular, mais para as coisas digitais, eu estou tomando um tempo que era para ter dado a devido ao meu Deus, e não a isto. E automaticamente, né, eu estou começando a pegar isto aqui e idolatrando, e achando que estou fazendo certo. E tem pessoas, isso serve para o capelão, para capelã, e serve para pessoas que são cristãs. Como serve também para aquele que não conhece a palavra, que vive conectado direto, de noite no celular, de noite no PC. E a dor está ali, o vazio está ali, mas o capelão tem uma palavra de conforto. O capelão tem uma palavra de Deus para mudar a história dele. Então, use isto, certo? Impulsividades esperam online. Tem pessoas que são impossíveis. Tem pessoas que ela não consegue ficar um dia sem celular. Ainda usa desculpa, não, porque eu preciso para trabalhar. Não, muitas vezes ela não bate o cartão, o ponto dela no celular. Não é isto. É por causa do ciclo vicioso, que foi demais já. Tá? Mas o capelão, ele tem uma palavra de Deus. O capelão ele pode observar isso, desespero, tem pessoas que estão desesperadas. Você sabia que tem pessoas desesperadas online? Tem pessoas desesperadas, esperando, estão quase ao ponto de tirar a sua vida na internet, estão ao ponto de tirar a sua vida ali. E você, como um agente de Deus, um capelão habilitado, pode estar mudando a história dessa pessoa através de Cristo Jesus. Mas se eu estiver muito preocupado em postar o meu dia, a minha vida, como é que eu vou ganhar estas almas? Como é que eu vou anunciar? Porque tem pessoas, para ganhar engajamento, o que elas fazem? Elas brincam até com a palavra de Deus. Elas zombam com a palavra de Deus. Mas o capelão ele é um agente disciplinado. O capelão ele é um agente de Deus informado. O capelão é um agente de Deus o que ele tem um conhecimento para ser usado na área que ele está atuando, que é a área da capelania digital. Cura bíblica para a dor, o jejum de dopamina digital.
Então, muitas vezes o capelão ele tem que começar a trabalhar com as pessoas que estão muito dependentes do celular, a começar a ter ciclos largando. Você pode direcionar uma pessoa a partir do momento, não de início, mas do momento que você já teve uma conversa com ela, Deus vai te dar a palavra certa no momento, e claro, você leu a apostila, então a apostila vai te direcionar. A apostila ela vai te dar um direcionamento do que deve fazer e o que não deve. E, claro, o Espírito Santo, na hora, também vai te dar a fiação certa. E você tem que... O capelão e a capelã, as pessoas que têm um vício muito grande, uma dependência muito grande em viver conectado, tá? O capelão pode estar simplesmente incentivando essa pessoa a sair, a ir numa praça, fazer uma caminhada, tá? A essa pessoa sair daquilo, ter um convívio. O capelão pode estar direcionando a pessoa que na hora do almoço não está com o celular ali, na hora da janta, a tirar um momento para ficar com a família e não levar o celular. Porque você está ali em família e está aqui, ó, no celular, está aqui, ó. Você não está na família, você está no celular. Tem pessoas que estão assim. Tem pessoas que estão deste jeito que eu estou fazendo. Você, como um agente de Deus instruído, pode direcionar a pessoa a estar mudando o seu hábito, certo? Identidade em Cristo versus curtida. Tem pessoas que querem viver curtida, curtiu ali, ela postou algo, não foi curtido, ela fica desanimada. O capelão, ele entende que a identidade dele é em Cristo. Ele entende que ele postou algo ali não é para ganhar curtida, não é isto. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá? Então, o capelão entende isso. O capelão, ele sabe que a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. O capelão entende isso, tem esse conhecimento. Mas quem não tem pessoas que vivem a vida atrás de curtida, atrás de aprovação humana. Cristo, o homem perfeito, o Deus perfeito, foi crucificado. No mundo, as pessoas também acham que vão ter uma vida bela, uma vida de curtir, não é isso. Então, o capelão, ele vai o quê? Vai pegar, levar a identidade de Cristo às pessoas. Vai falar o quê? Da palavra de Cristo. Vai falar o que Cristo fez. Para aqueles que estão querendo, estão precisando de uma palavra que vai mudar a história desta pessoa. Romanos 12:2, não se conformar o quê? Com este mundo, mas ter o quê? Transformação de mente. Então a mente tem que ser transformada, metanoia. Tem uma renovação por completo da mente. E só vamos ter uma mente se tivermos em Cristo. Outra coisa, tá? Pronto-socorro emocional. O capelão, ele é um pronto-socorro digital. Tá? Assim como existem as UPAs, os pronto-socorro de emergência, que as pessoas se direcionam no momento que estão doentes, que estão precisando, assim também é o capelão, a capelã que postou, que colocou, que está direcionando uma pessoa. Tá? E você pode estar direcionando uma pessoa. A pessoa está no emocional abalado, está em crise. Você vai usar o quê? O meio digital para estar aconselhando essa pessoa. Essa pessoa está precisando de ajuda. Tá? Âncoras da vida, mensagens curtas. Hoje em dia as pessoas estão... A tecnologia ajudou muito, mas trouxe muita ansiedade. Então, vídeo de 2 segundos, você pode estar vendo vendo esse vídeo porque você está aprendendo. Mas se fosse um Reels, se tiver 3 minutos, você não vê. O mundo, ele vê se for uma palhaçada, se for uma zombaria, for algo brincadeira, um filme, o mundo vê. Mas as coisas de Deus, o mundo passa para cima. Por isso que toda mensagem tem que ser orada, toda postagem você tem que consagrar a Deus. Porque dali não é para você ser visto, não é porque o seu nome vem aparecer, não é para isto. Quem falou que é para isso? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a capelã tem que ter esse entendimento.
E não somente isto, tá? Coloque mensagens curtas, uma mensagem, vídeos curtos de até 1 minuto para alcançar, tá? Quebre o protocolo, certo? CVV, Centro de Valorização da Vida, tá? Pode ser uma saída de emergência. Você pode estar trabalhando, tá? Você pode estar trabalhando. Pastor, bispo, o que é o CVV? O CVV, quando você liga nesse número aqui, ele está em todo o território nacional. O CVV ele foi criado na década de 60 por um grupo de jovens. É um jovem engenheiro. Ele vai para a Inglaterra, chega lá, ele conhece os samaritanos, que um reverendo lá, cristão, ele colocou uma ajuda emocional para as pessoas. Ele tinha um grupo que ajudava as pessoas emocionalmente. E através de celular, através do telefone, né? Naquela época não tinha celular, né? Não temos hoje, mas sim telefone. Sabemos que na década de 60 quem tinha um telefone era luxo, né? Eu me lembro que na época de 2000 tinha muitas pessoas que andavam até com celular de brinquedo, para dizer que era de verdade. Para você ter uma ideia, o tanto que era luxo, né? Então, nem todo mundo tinha condição, certo? Mas ele montou esse grupo na Inglaterra, esse reverendo, onde era o samaritano, prestava um apoio emocional às pessoas, por causa de suicídio, né? Então, por que o reverendo samaritano foi montado lá? Simplesmente porque o reverendo viu, tá? Este homem de Deus viu, a um certo momento, uma jovem que não tinha conhecimento, ela acabou, no dia dela, né? No dia da mulher, né? Ela estava menstruada, acabou que essa jovem se matou com medo, uma pessoa que estava com uma enfermidade, algo terrível, e não tinha esse conhecimento, não tinha ninguém para ajudar ela, e ela acabou se matando. Então foi colocado lá na Inglaterra um samaritano, para justamente ajudar nesta forma. Este jovem trouxe a ideia para o Brasil e replicou em São Paulo, com a sala emprestada, e uma década depois ganha o título no Brasil de utilidade pública. Hoje, em maioria dos estados, tem polos, e em todo o território nacional tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o 180. Eles não ministram dogma religioso, eles não ministram, eles não entram na linha partidária de políticos, não, 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 não. E nem nenhum tipo, tá? De proselitismo religioso. Eles são para ouvir a pessoa que quer tirar sua vida, que está com problema, eles estão ali para direcionar as pessoas. É feito um treinamento todinho aos voluntários. Tá? Aqui em Criciúma, onde a gente reside, é o Caldo Sul, né? O Caldo Sul é a sede da associação. E em Criciúma tem outra cidade onde tem polo. Polo CVV, você pode ser ali um voluntário. Tá? Para ser um voluntário, certo? Você tem que dedicar no mínimo 3 horas, tá? Durante a semana ali, certo? Você tem que dedicar esse tempo ali para poder feito um treinamento tudinho com a pessoa ali. Tá? Você não pode ter, na hora da conversa ali, entrar para dogma religioso, que é a religião, não pode entrar para conversa partidária, não. Somente escuta, tá? E direcionamento emocional, tá? Um consolo. Porque as pessoas que ligam para o CVV, elas entendem que, primeiramente, quem ligou não é gravada a ligação, a pessoa que está ali, o voluntário do CVV, não conhece a pessoa, a outra pessoa também não conhece o voluntário, certo? A ligação não é gravada, então ela vai entender que não tem julgamento. Porque muitas vezes ela vai falar com o pastor da igreja, o pastor vai falar que ela está endemoniada, não tendo um conhecimento, né, espiritual. Às vezes ela vai falar com a família vai falar que é frescura. Né? Então ela acaba buscando essa solução. E é comprovado, tá? Que o CVV não é pouco, não. Ajudou muitas pessoas. Hoje estão vivas aí, porque Deus tem colocado o CVV também como um instrumento de Deus. Tá?
E lembrando que mundialmente mais de 700 mil pessoas tiram a vida, tá, com depressão. Isso é comprovado, tá? Intervenção prática, quebra o padrão do desespero, tá? Então, o capelão, ele tem que ir postando, todo dia ele tem que estar ali postando, e não somente isto, tá? Ele pode criar grupos ali de ajuda, grupos de orações, tá? Grupo de auxílios também, pode ser, tá? Pergunta, você pode entrar, no perguntar sobre agora, você pode abrir e declarar em Salmo 34:18, perto dos quebrantados. Então, o Senhor, que ele está perto do que? Dos corações quebrantados. O Senhor, ele ouve. Da mesma forma, o capelão, ele tem que estar. Aí, o capelão não pode ser frio, não pode ter uma frieza de uma tal forma que veja ali uma postagem de uma pessoa pedindo ajuda. Eu não estou falando ajuda em dinheiro, estou falando, muitas vezes a pessoa não está pedindo ajuda em dinheiro, está pedindo ajuda, sabe o quê? De ter uma conversa do capelão passar aquilo ali. Isso não é capelania digital. Capelania digital é uma capelania que visa olhar este lado na área social por completo, mas dentro de quê? Dentro da fibra ótica, dentro das redes sociais. Tá? Comunicação não violenta, CNV, tá? Não é CBV, é comunicação não violenta. Tá? Então, você pode estar tendo sempre uma conversa, tá? Muitas vezes você vai encontrar pessoas que vão ser mal educadas, e você tem que manter a calma. O capelão, ele é um agente de Deus, ele representa Cristo na Terra. Ele vai manter a calma, vai direcionar a palavra, certo? E se a pessoa quiser escutar, amém. Se não, ela de ligar, amém. Mas a sua parte você fez. Sempre com mansidão, tá? Então, sempre mostrando qual é a razão da nossa esperança. A nossa razão da nossa esperança é Cristo Jesus. Tá? Então, sempre isso. Com nossa comunicação não violenta, nossa postagem também. Tá? Gestão de estratégia na rede. Usar o algoritmo a favor do rei. Recurso digital para a capelania. Então, o capelão ele tem que buscar recursos. Tá? Vencer o algoritmo, fique postando, poste vários, poste pequenininho, faça vídeos curtos da palavra de Deus, porque muitas vezes a rede social, quando vê que é algo evangélico, muitas vezes ele tira fora, porque o mundo já é do maligno, mas maior é o que está conosco. Então, o nosso Deus vai direcionar a palavra ao coração onde há de chegar. Tenha certeza disso. Mas o capelão e a capelã tem que fazer essas postagens, tem que estar atuando. E não somente isso, tem que estar com uma escuta ativa, certo? Também, o capelão ele tem que ter um autocuidado, para não ficar só postando, visualizando ali e vivendo mais daqui dali, achando o trabalho, vai ali. Não, tá? Tem que ter o quê? Tem que ter um cuidado, uma prevenção. Por quê? Porque o capelão, este homem de Deus, ele tem que ter este cuidado, para que não venha ter um esgotamento ali e comece a. Se eu me dedico muito aqui dali, de uma tal forma, muitas vezes eu vou parando de orar, eu vou parando de ler a Bíblia. E isso vai causando um esfriamento, e isso vai causando um cansaço, tanto do corpo como espiritual, tá? De ter um equilíbrio entre servir e descansar. O capelão digital também tem que tirar o tempo para sua família, para o seu lazer. O capelão digital e a capelã digital ela tem que ter isto, tem que tirar o tempo para sua família, tá? Não pode estar vivendo só. Não, quero ganhar. Isso é ótimo. Mas o próprio Jesus descansou quando estava aqui na Terra. Procurou locais que tinham descanso. Procurou locais de estar ali com os discípulos na ceia, tá? Comunhão. Então, procure também, certo? Não viva, o capelão não pode viver focado nisso, certo? Então, tem a estratégia para evangelizar, tá? Estratégia de evangelismo digital, busque estratégia.
Bispo, qual a estratégia que eu posso ter para estar evangelizando, tá? Você pode postar, hoje em dia existe a IA, use a IA para fazer ali, né, as mensagens, áudios ali, vá postando aquilo dali, se você não tem um tempo para estruturar tudo, mas posta a palavra de Deus, né, visualize, tenha certeza que é a palavra de Deus, que não é veneno na panela, tá? Então, busque estratégia, use o digital, né, para alcançar almas, tá? E lembrando, voltando ali atrás, e cuidado, tá? Com esgotamento, com burnout, tá? Burnout. Então tenha cuidado com isto, tá? Porque esgotamento é muito sério isto, tá? Então tem estratégia digital, mas não foque muito, certo? Nisto. Porque o burnout, ele é muito sério, tá? E burnout, a gente temos que ter cuidado. Isto para todas as áreas da capelania. Não podemos, temos que ganhar alma, temos, mas temos que cuidar do tempo, do Espírito Santo, temos que ter um cuidado, certo? Então, vigie nisso também, tá? Conteúdo que atrai e transforma, tá? A gente não vai mudar a palavra, você não pode mudar a palavra de Deus para atrair as pessoas, não. Mas você pode sim colocar conteúdos, tá? Para que sejam mais visualizados. Presença intencional na rede, certo? Então tem essa presença de sempre postando, tá? Engajamento com propósito. Então, você tem que ter tudo que nós vamos fazer, tudo que o capelão vai fazer, tem que ter propósito naquilo, tá? Tudo que nós vamos fazer tem que ter propósito, certo? Assim também é o capelão, certo? Na capelania digital não é diferente. Se você firmar um propósito, você vai alcançar muitas almas. Deus vai te usar poderosamente, pode ter certeza. Construir uma comunidade online pode ser uma boa ideia. Você pode construir de que forma? Né? Através do Facebook, tá? Existem grupos no Facebook mesmo, grupos ali, você pode estar formando ali por quê? Porque acaba não sobrecarregando o celular, ali grupos onde pessoas vão estar postando oração, aconselhamento, direcionamento todos os dias, enfim. Então, e não somente você postar, outras pessoas também vão estar ali fazendo engajamento ali, vão estar também ali atuando, e você vai estar podendo auxiliar melhor. Certo? Você pode fazer grupo no WhatsApp também, grupo no Instagram também, enfim, tá no Telegram. Então, tá aí, a área digital é gigante para ganhar alma. A capelania digital tá aí, certo? Ponte para a igreja local, como foi falado no início, faça a ponte. Nós não estamos aqui para substituir a igreja local. A capelania digital não é isto. Tá? Nós estamos para prestar uma assistência. O que é isto? Pronto-socorro. Nós estamos ali para ministrar naquele momento ali, que aquela alma poderia se perder, mas Deus vai te usar, Deus vai usar o capelão aí, para levar a mensagem, a palavra, fazer a oração, para direcionar aquela pessoa que poderia tirar a sua vida, tá? E para que essa pessoa venha a caminhar com Cristo Jesus. Tá? Então, capelão, fazemos a ponte, somente a ponte. Tá? Distanciamento terapêutico cristão. Então, isso é muito importante. Tá? Quando a gente está ali auxiliando pessoas, tem pessoas que começam a se apegar. E elas se apegam de uma tal forma que de manhã ela manda mensagem, meio-dia ela manda mensagem, de noite manda mensagem. Tá? E nós estamos aqui para ajudar, sim, logo do início. Só que nós não podemos fazer que a pessoa fique dependente do capelão. A pessoa tem que ficar dependente de Cristo. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso aí. O capelão, a capelã tem que ajudar a pessoa, porque isso pode afetar até a sua família, afetar todas as suas áreas. Então, e a pessoa também, se você passar isso, fica toda hora, então tente ter esse distanciamento, tá? Você está fazendo uma terapia com a pessoa, você é um terapeuta cristão. Você está ali, você
Porque o capelão ele é um psicólogo, o capelão ele é um terapeuta, o capelão é aquele que vai escutar a pessoa, mas também vai direcionar a pessoa. Só que não direcionar conforme o mundo direciona, conforme a Bíblia, o que Jesus faria, de que forma faria, como ele agiria, tá? Então, tudo dentro da sagrada, o quê? Escritura, tudo dentro da palavra de Deus, certo? Então, você pode estar, tem que, logo no primeiro, é assim nas clínicas de dependência. A pessoa chega lá, como não tem a droga para a pessoa ali, a pessoa que a pessoa está querendo se livrar, ali não vai ter droga, né? Nas clínicas de dependência, a pessoa acaba acontecendo que ela fica muito ansiosa e para não isto, então eles começam a dar medicamento, um acompanhamento, tem tudo acompanhamento com voluntários ali, com psicólogos, com terapeuta, enfim, tem todo acompanhamento ali para estar auxiliando a pessoa. E ali é passado a medicação, né, para a pessoa ali, tem médicos ali especializados, não só especializados na área psíquica, né, vai estar passando ali um medicamento para a pessoa para tirar a ansiedade da pessoa. Tá. Só que quando está perto de terminar ali, muitas vezes tem que trabalhar com 1 ano, 6 meses, 9 meses, geralmente é 9 meses. Quando está perto de chegar o tempo da pessoa já ir embora dali, a gente começa a fazer o desmame. E como é o desmame? Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. 2 dias não, um dia sim. Uma semana sim, uma semana não. Então começa a fazer o desmame. Assim também é um capelão. Você manteve ali a conversa com a pessoa, você ajudou a pessoa, você levou a palavra à pessoa, a pessoa já está, você está vendo que a pessoa não quer mais se matar, não quer mais tirar a sua vida, a pessoa já foi abençoada na sua vida, faça o distanciamento. Por quê? Para a pessoa não ficar dependente. Evitar dependência emocional. Tem pessoas que estão num momento de fragilidade tão grande que muitas vezes ela olha para capelão e olha para o capelão como uma forma de escape, de saída. E ela transfere, tá, alguma área da sua vida. Muitas vezes ela pode transferir e ver no capelão um ex-namorado, um ex-marido, e começar a olhar o capelão desta forma. Aí já passa por uma amizade íntima. Primeira coisa, enviou emojis de coração, você vai lá, você não responde, você coloca a palavra de Deus. Tá? Enviou, começou a perguntar para você, você é casado, você é casada, retorne educadamente a conversa de Deus. Ponha sempre a conversa de Deus. Tá? Você sempre vai retornar o princípio, a conversa de Deus. Não entre, não comece a falar da sua vida. Você pode dar sim um testemunho do que Deus fez na sua vida. Isso você pode. O capelão pode. Agora, ficar relatando. Você ali está para ajudar. Você não está ali para ficar compartilhando coisas da sua vida. Você está ali para auxiliar, para prestar assistência para aquela pessoa. E não para ficar compartilhando as suas coisas pessoais da sua vida. Tá? Então, e não, de nenhuma maneira, enviou uma palavra de amor, uma palavra carinhosa para você, volte com a palavra de Deus para a pessoa. Volte sempre com a palavra do Senhor. Tá? Não dê brecha para isto. Tá? Porque tem pessoas que transferem isto. Muitas vezes não é que ela esteja com a intenção, é porque é um momento de fragilidade da pessoa. É um momento que a pessoa está ali e ela pega isso e transfere para o capelão. Ela pega isso como transferência. Tá? Então ela pega ali e começa a ver o capelão não como somente um homem de Deus, mas com um olhar a mais. Aí já passa da intimidade, da amizade íntima, passa o quê? A dependência emocional. E não somente isso. Aí a emocional efetiva. Ela começa a olhar, tá, com outros olhos o capelão, a capelã. Mas, claro, na primeira oportunidade que ela mandar você retornar a palavra de Deus, retornar ao início, pode ter certeza que ela não vai mais à frente. Agora, se você abrir o brecha, mandou um coração, você mandou outro coração para ela. Boa noite, amor. Boa noite, meu amor. Nossa, o capelão abriu uma brecha para o diabo atuar. E isso, em vez de Deus trabalhar na vida da pessoa tremendamente, a pessoa ser curada, vai dar um atrapalho naquele momento, na vida da pessoa que está sendo
prestar assistência, e na sua também, como capelão, como capelã. Seu ministério vai decair. Automaticamente vai vir também juízo sobre sua vida, porque Deus não tem culpado do inocente. Deus colocou nós para estarmos ali ajudando e abençoando outras vidas e não trazendo maldição, certo? Então, o capelão jamais pode entrar nessa área. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, que devemos guardar o coração, porque dele o que procede a saída o que? Da alma. A saída da o que? Da vida. Guardar o coração, porque dele procede a saída da vida. Certo? É o coração. Nós temos que guardar o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração ele é o que? Ele é enganoso. Tá? Então, é enganoso. O nosso coração é muito enganoso. Então, cuidado, capelão, quando estiver prestando assistência a uma pessoa e a pessoa, de alguma forma, tentar querer ter algum envolvimento, tá? Não faça isso, não vá para este lado, certo? Sempre volte. Vai acontecer muito isso, tá? Mas se você é um homem que tem um capelão, um homem de Deus cheio de unção, uma capelã, uma mulher de Deus cheia de unção, com oração, com Bíblia, com disciplina, com ética, em Cristo Jesus, e Cristo resplandece na sua vida, pode ter certeza que o diabo vai cair por terra. Essa alma vai ser ganha, essa pessoa vai ser ajudada, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Aqui a gente tem uma atualização constante, uma reciclagem a cada 2 anos. Tá? Aqui está 2 anos. Na apostila está ali há 1 ano. Então, a gente temos que ter sempre ali atualização. Tá? Como está você, como associado, associação, sempre vai ter atualização, sempre vai ter reciclagem para os capelãs, atualização de lei, se mudou algo, se geralmente lei não, ela não muda, geralmente é feita uma emenda, né? Colocado algo a mais ali, enfim, dentro do contexto, certo? Mas sempre a gente atualiza, tá? Você que faz parte, você é colocado num grupo no WhatsApp, onde é feito sempre ali divulgações, não somente isto, vamos ter sempre atualizações, tá? Postagem de apostilas, tá? Toda apostila nova, referente, porque sabemos que a todo momento está mudando. Coisas que hoje estão na atualidade, amanhã já é obsoleto, já não tem muito, já não estou mais usando. Então, sempre o capelão vai estar atualizado, tá? Que faz parte da associação. Se associe, seja uma bênção. Tá? Vamos ter ali também, temos um encontro presencial, vamos ter a partir de 2027, todo ano vamos ter um encontro, certo? Uma vez por ano ali, vamos ter um encontro ali na sede, tá? Troca de experiência, vamos ter pessoas trazendo estudos, tá? Pessoas capacitadas, trazendo estudos magníficos para tudo para a glória de Deus, tudo para agregar conhecimento tudo nas áreas da capelanias, não só capelania digital, todas as capelanias que o capelão trabalha, atua, ministra, para a glória de Deus, certo? A Bíblia diz em 1 Crônicas 12:32, discernir os tempos. Veja, os filhos de Zacã, tá? Eram homens o quê? Eram homens que conheciam os tempos, eram homens que tinham conhecimento instruído. Na época que Saul morreu, Davi vai assumir, está em Hebron, vai ali ser coroado, né? Vai com o rei realmente, no caso das 12 do Reino Unido, né? Das 12 tribos. A tribo de Zebulon, ela vai enviar 50 mil homens armados, homens de força. Só que a tribo de Ezacã envia 200 homens. Só que esses 200 homens tinham um aparato diferente. O que eles tinham, bicho? Conhecimentos. Tá? Eles tinham conhecimentos que pesavam mais do que todos os exércitos. Eles tinham conhecimento base de qual era a base dele, de Deus. Eles tinham conhecimento bíblico, e não só isso. Eram homens instruídos, homens que conseguiam instruir os reis, conseguiam instruir as pessoas com sabedoria, tá? E não somente isto, tá? Homens tementes a Deus.
Da mesma forma, o capelão ele tem que estar sempre fazendo reciclagem, sempre se atualizando, sempre buscando. Leia livros, tá? Veja, o capelão sempre tem que estar buscando, tá? Suporte. Tá? Isto aqui tudo é livro de capelania. Tudo é livro de capelania. Tem mais? Tem mais. Certo? Então, porque o capelão ele sempre tem que estar buscando se atualizar, buscando crescer, não somente do conhecimento, mas na graça, não somente na graça, mas também no conhecimento. Então, veja só, que o capelão ele não fica parado, tá? Firme de tudo para com todos, 1 Coríntios 9, 22, tá? Então, hoje, uma das maiores estradas, quem falou isso? O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, tá? Vai direcionar, tá? Vai escrever, inspirado, cheio de Deus, tá? Aonde 1 Coríntios 9, 22, firme de tudo para com todos. Para o quê? Para que viesse ganhar o máximo possível. Então, ele fez o que estava ao alcance dele. Assim, a capelã também tem que fazer. Fazer o máximo para ganhar. O smartphone é uma estrada romana. Isso é verdade. Assim como as estradas romanas, os romanos eram grandes engenheiros na arquitetura, né? E eles abriram estradas, grandes estradas que chegaram de um lado para o outro, estradas estruturadas, para que, muito mais depois, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, veja só que a gente vai ter ali no percorrer Alexandre o Grande, né? Vai levar a Grécia a muitos países, né? O grego, a muitos países onde depois, quando e Roma vai fazer o que? As estradas, para que tudo isso coopera, para que o evangelho mais na frente, depois, quando Jesus vem, Jesus vai ao céu, envia os apóstolos vão levar a palavra de Deus se expandindo. E estamos aqui hoje para a glória de Deus. Assim também o smartphone, ele é uma estrada romana, tá? Então você pode alcançar muitos também, certo? Bem-vindo ao campo missionário, um dos maiores campos missionários hoje é da capelania digital, tá? Falamos sobre o centro CVV, tá? Centro de Evolução da Vida, oferece apoio emocional, prevenção suicídio, tem o telefone, que é o telefone 180, tá? 24 horas de forma gratuita, tá? É uma organização, assim como a associação O Bom Samaritano. O Centro de Valorização da Vida também é uma organização sem fim lucrativo. Lembrando, a nossa associação, tá? Ela é o quê? Sem fins lucrativos, certo? Tudo em benefício, tá? Das pessoas, em benefício de quê? Que as pessoas venham poder ter um curso gratuito, para que as pessoas venham ser abençoadas. Assim também, tá? Como ser voluntário, se quiser ser voluntário, tá? Tem 18 anos, unidade no mínimo de 4 horas semanais, participar do curso de formação gratuito, não é necessária formação em saúde mental, certo? Então, aqui é os auxílios bibliográficos. Lembrando, tá, que bispo, vou dar um exemplo. Você está auxiliando uma pessoa, a pessoa quer se matar, mas você está no seu trabalho. Você não pode largar aquilo que você está fazendo, porque depende de você ali para aquele serviço ser feito. Você pode estar direcionando a pessoa ao CBD. Pediu para ela ligar no 180, que no mesmo instante, é 24 horas, vai ter um voluntário que vai atender ela lá, sem julgamento, sem nada. Você pode estar fazendo isso também, certo? É uma estratégia também, tá? Quero agradecer a todos, tá? Atente à apostila, certo? Que você não tem, entre em contato, tá? Para que mais almas venham ser ganhas nesse grande campo missionário, certo? E que Deus abençoe cada vez mais. Até a próxima, capelães, em nome de Jesus Cristo. A paz seja com todos vós.